Fala galera, me chamo Gabriel Feitosa, sou professor de História e esse é o Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Essa é mais uma aula de História e vamos aqui falar dos 80 anos da ocupação nazista na França durante a Segunda Guerra Mundial. Papel e caneta, chega mais! Bom, galera, esse é um tema muito importante para a Segunda Guerra Mundial, pois nós estamos falando dos primeiros anos do avanço nazista sobre a Europa. Sabemos que a Segunda Guerra Mundial tem o seu início ali em 1939, pelo grande avanço do Terceiro Reich, liderado por Adolf Hitler, claro, e que acabou ali jogando totalmente para escanteio as determinações feitas na Primeira Guerra Mundial do chamado Tratado de Versalhes. Esse é o ponto de partida para entender a Segunda Guerra. Todo o projeto nazista de eliminar as determinações de Versalhes e retomar as glórias do passado alemão, e por isso o Terceiro Reich se fundamenta numa lógica expansionista. Esse expansionismo ele vai ficar muito claro aqui a partir de uma estratégia de guerra que chamamos de Blitzkrieg, como está colocado aqui, a Guerra Relâmpago. A Blitzkrieg foi uma estratégia utilizada sobretudo na Segunda Guerra Mundial, né? Uma estratégia alemã de avanço de território, de conquista ávida de fronteiras, a partir da combinação de dois elementos, como a gente está vendo aqui, velocidade e agressividade. Um ataque relâmpago, um ataque de Blitzkrieg, ele é feito utilizando-se da força de chão, né, a Deutsches Heer, a partir ali, especialmente da divisão Panzer, né, o chamado Panzergruppe, que era ali a divisão dos tanques alemães, considerados ali os mais mortais da Segunda Guerra Mundial, com uma certa velocidade, com um poder também de defesa muito assustador, né? E a gente tem também a atuação da Luftwaffe, a aeronáutica alemã, que se despontou ali como aviões com poder de tiro também muito forte, apesar de não terem tanto combustível disponível, né? Os aviões da Luftwaffe tinham que acabar retornando muito rápido para reabastecer, mas tinham ali um poder de tiro, uma munição muito avantajada. Então você vai atacar simultaneamente pelo chão e pelo ar, tomando cidades, ignorando todo tipo de determinação de guerra, todo tipo de regra militar, de lei, né, militar. Todas essas determinações não eram seguidas pelo Terceiro Reich. E aí você deve estar se perguntando, pô, Gabriel, claro que não segue, né? Guerra vai ter regra? Como assim eu vou, né, ignorar regras de batalha? Existe, galera. Você tem, desde o final da Primeira Guerra Mundial, com a organização da Liga das Nações, né, determinações, né, básicas para você estabelecer conflitos entre países, para a gente tentar construir uma relação diplomática. E o Terceiro Reich de Hitler ignora completamente essas leis, né, diplomáticas, qualquer tipo ali de diálogo com base numa lei europeia não será seguido. Então você ataca sem avisar, né, sem nenhum tipo de aviso prévio, sem nenhuma tentativa de negociação, e, se possível, também com a Marinha. Seria um ataque total, utilizando as três forças armadas, né? A aeronáutica com a Luftwaffe, as forças de chão com o caso dos tanques e a Kriegsmarine com os grandes navios ali, especialmente nos mares do norte da Europa, né? Nos mares gelados do norte. Essa é a Blitzkrieg que vai acabar assolando aqui pelo menos 5 grandes conquistas no ano de 1939, né, segunda metade de 1939 e a primeira de 1940. Até junho, né, do ano de 40, esses 5 países já tinham sido dominados aqui. O caso da Noruega, da Dinamarca, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Basicamente, toda a grande Europa Central, com exceção da França. É daí que a gente entra no tema da nossa aula de hoje, né? A conquista da França, exatamente em junho de 1940, nós estamos agora gravando essa aula, né, em junho de 2020, então estamos completando nesse mês agora os 80 anos da ocupação nazista no território francês. Foi um evento muito importante para consolidar o domínio do Terceiro Reich, o domínio de Hitler, sobre a Europa Central. Porque entenda, esses territórios aqui foram dominados numa rapidez assustadora. A Blitzkrieg, ela se colocou, por exemplo, sobre territórios ali de Dinamarca e Noruega em questão de um dia. Você tem relatos de cidades sendo dominadas em minutos, por ataques muito velozes, né? Uma ideia aqui de guerra total, né? Uma guerra que se desenvolve em todos os níveis possíveis, né? Num forte avanço nazista dentro desse território.
Então esse é o cenário encontrado aqui, né, pelos europeus naquele contexto. Todas essas áreas aqui, né, de um verde mais escuro correspondem às áreas do eixo. As forças do eixo, vamos lembrar, vão ser compostas principalmente por Alemanha e Itália, também com a participação do Japão, uma outra força ali que vai flertar com o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial no Oriente. Essas áreas no mapa de um verde um pouco mais claro são as áreas ali que vão ser diretamente influenciadas pelo eixo, diretamente influenciadas, né, pelo Terceiro Reich. E as zonas amareladas, né, desse amarelo ali, seria um verde mais claro ainda, né, um amarelado, seriam essas zonas dominadas de fato pelo Terceiro Reich e ocupadas pelo Partido Nazista, tá? Governos estabelecidos ali por lideranças militares da SS, por uma forte atuação da Gestapo, que são as forças paramilitares nazistas. Note, galera, que a França vai entrar nesse mapa, mas não toda a França. Apenas metade do mapa da França está aqui amarelado. Então é bom a gente entender como essa ocupação vai acontecer, mas acho que o mapa ele ajuda muito para entender essa magnitude do nazismo no cenário europeu e como aqui o território da União Soviética, por enquanto, está intacto. Essa é uma treta que vai acontecer na segunda metade da guerra, né, a partir de 1941-42. Bom, a questão da França, ela é bem interessante aqui, bem dramática, pois os franceses eles já estavam se preparando para uma possível invasão alemã há um bom tempo. Desde que a Primeira Guerra Mundial acaba, você tem ali projetos militares, projetos de uma engenharia militar, no desenvolvimento de um grande complexo, né, na França para se defender dos alemães. É a chamada linha Maginot. A linha Maginot ela é um complexo militar, né, que muitos acabam chamando de muro francês, né, mas é muito mais do que um simples muro, tá, gente? A gente tem algumas imagens aqui, né, no material, que, claro, envolve também um muro elevado, mas não é só isso. Nós teríamos torres, né, de vigilância, nós teríamos túneis subterrâneos, totalizando aqui um pouco mais de 100 quilômetros de galerias, 108 edificações principais, 15 quilômetros de distância entre uma edificação e outra. Ou seja, você está falando aqui de postos de observação, né, de monitoramento do mapa e, claro, de uma artilharia muito pesada para se defender de um possível ataque dos alemães. Essa é a chamada linha Maginot, que vai cobrir a fronteira da França com a fronteira da Alemanha. Mas há uma questão. Nem toda a fronteira foi coberta naquela época. A linha, esses 100 quilômetros aqui da linha Maginot, não pegavam a fronteira, por exemplo, da Bélgica, as fronteiras ali dos Países Baixos com os alemães. Os franceses acreditavam, né, que não seria necessário expandir a linha Maginot até a região da Bélgica, pois naquele território nós teríamos florestas muito densas que naturalmente já seriam um empecilho ao avanço dos alemães. Bem, a gente sabe que os franceses se enganaram bem, né? A Alemanha não vai depender só dos avanços pelo solo, ela já tem toda uma aeronáutica muito bem organizada, isso também não foi imaginado pelo governo francês. Mas, de fato, a França já imaginava um revanchismo da Alemanha, já imaginava uma característica de vingança e estava se preparando militarmente para isso, né? Você tem esse esquema aqui que mostra um pouco dos complexos subterrâneos da linha Maginot, que é, enfim, de uma engenharia militar muito difícil e também de um gasto financeiro muito alto. Né? O governo francês, inclusive, entrou ali num grande debate na década de 1930 sobre o fato, assim, seria necessário, seria possível e se seria inteligente botar tanto dinheiro na construção dessa engenhoca aqui. Né? Você tem chefes militares na França que eram contrários à construção dessa fortificação. É o caso do grande Charles de Gaulle, que será ali um agente fundamental na resistência francesa, e ele não era lá muito simpático à construção da linha Maginot. Na visão de Gaulle, seria mais interessante a gente investir numa defesa de fato, da gente investir mesmo em artilharia, da gente investir na aeronáutica, investir no aparato das Forças Armadas, do que, enfim, ficar inventando moda. Mas, de fato, a linha foi construída e o Terceiro Reich deu uma forma ali de conseguir passar por outro lado. Né? Hitler, ele vai copiar muito a estratégia alemã da Primeira Guerra Mundial, o chamado Plano Schlieffen, que foi utilizado na Primeira Guerra Mundial, onde os alemães eles vão fazendo avanços graduais no mapa. Você vai estabelecendo ali o domínio de zonas de proximidade, que a gente até hoje apelida de guerra de proxy, né? Onde você invade uma zona próxima do seu inimigo e espera ver o que vai acontecer. A gente tem ali 3 zonas muito rapidamente avançadas, né? Muito rapidamente dominadas pelo Terceiro Reich.
que é o caso da Holanda, muito pequena, da Bélgica e de Luxemburgo. Galera, o porto de Roterdã, na Alemanha, nós sabemos, ele será violentamente, né, aniquilado pelo Terceiro Reich, aniquilado pelas forças da Luftwaffe, bombardeado, tanto que a lindíssima cidade de Roterdã, ela vai ser totalmente reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje é uma cidade, se você buscar aí no Google, você vai ver, é uma cidade que cheira a plástico bolha, uma cidade novinha em folha, porque ela teve que ser completamente reconstruída, né? Haja visto ali os avanços de Hitler naquele território. Então, é algo interessante de perceber essa estratégia, né? Os alemães vão olhar para a linha Maginot e passar por cima dela, né? Passar pelo outro lado, se utilizando dessas fronteiras intermediárias, como é o caso da Bélgica e da Holanda, para avançar sobre a França a partir do seu território nordeste. É mais ou menos o que acontece nesse mapa. Você vê nesse tracejado aqui amarelo, né? Seria o tracejado da linha Maginot. Você vê, ela não cobre toda a fronteira. Luxemburgo, Bélgica e Holanda estão abertinhas. Então o Terceiro Reich acaba se utilizando dessa estratégia. Vamos por cima. A partir dessa região aqui, que vai ser muito polêmica naquele momento, a chamada Praia de Dunkirk, né, ou Dunkerque, se você preferir, o Porto de Calais também, esse domínio vai ser fundamental para avançarmos em direção à capital, em direção a Paris, né? E isso nos explica um domínio muito rápido. Os avanços começam ali em abril, maio de 40, e em junho Paris já está sendo dominada. Então você tem um enfrentamento, eu diria, muito rápido, porque essa é a característica da guerra nazista. É uma guerra que não deixa nenhuma chance para a defesa, é uma guerra que muitas vezes não faz também prisioneiros, as execuções ali são absolutamente sumárias, e já nesse contexto, um avanço do pensamento ariano, né, do pensamento de supremacia ariana, uma vez que as cidades vão sendo tomadas e judeus, ciganos, socialistas, né, pessoas ali que flertavam com outras tendências contrárias ao Terceiro Reich, as pessoas já estão sendo capturadas, né? Já estão sendo enclausuradas em guetos e logo enviadas para os campos de trabalho, para os campos de concentração e extermínio, tudo bem? Então esse longo processo que nós chamamos de Holocausto, ele já está começando aqui. Entenda o Holocausto não só como o aprisionamento de judeus em campos de concentração. O processo de Holocausto é muito maior do que isso. Ele envolve o domínio de outros grupos étnicos, além dos judeus, né? Você está falando ali de pessoas testemunhas de Jeová, pessoas que tinham ali algum tipo de deficiência pelo nascimento, né? Cegos de nascimento, né? Albinos, pessoas que flertavam com tendências políticas diferentes, eram socialistas, anarquistas, né? Ou até mesmo muçulmanos, né? Que flertavam ali com religiões semitas. Então, interessante perceber que esse longo processo do Holocausto sobre a França ele já começa. Você tem a captura, né, especialmente nas zonas rurais, de trabalhadores e trabalhadoras para os campos de trabalho. Isso é um processo que aparece de uma maneira, claro, ficcional, mas é uma narrativa muito bem construída no Bastardos Inglórios, grande filme aí do Tarantino, que mostra muito da ocupação alemã exatamente no território francês. Imaginem essa cena, galera. Isso aqui é assustador. Você tem aqui o exército nazista marchando na Avenida Champs-Élysées, na Avenida dos Campos Elíseos, em Paris, lá ao fundo o Arco do Triunfo. Pessoal, isso foi muito humilhante para a França, né? Uma capital tomada em questão de 2 meses. Você teve ali o povo, quem conseguiu fugir, muitos atravessaram o Canal da Mancha para buscar exílio em Londres. Há também muitos intelectuais, escritores, professores, estudantes que tentaram a vida na América, foram para os Estados Unidos, né, vieram, né, para o território do lado de cá do mapa, conseguiram o seu exílio aqui na América. E um exército alemão nazista passando por baixo do Arco do Triunfo é tudo aquilo que o francês não queria ver. A bandeira, a suástica sendo, né, estendida por esse monumento. A gente lembra que o Arco do Triunfo era um monumento da época de Napoleão, mentalizado ainda no período de Napoleão, embora a obra não tenha ficado pronta, né, na época de Napoleão, mas foi totalmente organizado naquela época. E o Arco do Triunfo ele representava para os franceses um monumento militar, das glórias militares francesas. Dizia Napoleão que, depois de grandes batalhas, o seu exército passaria por baixo desse arco, sendo recebido pelo povo francês. O nome de grandes heróis de guerra está gravado no Arco do Triunfo. Ou seja, alemães estarem agora ocupando esse monumento significa todo um apagamento de memória, toda uma destruição do nacionalismo francês.
Há, claro, aqueles na cidade de Paris e em toda a França, franceses que acabaram cooperando com o regime nazista. É importante deixar isso claro, né? Muitos franceses ali, de uma tendência mais radical, de uma tendência ali à extrema-direita, flertaram de fato com o nazismo e ajudaram ali o partido a se instalar politicamente, ok? Você tem militares, inclusive reformados da Primeira Guerra Mundial na França, que deram o braço a torcer e falaram, beleza, vamos organizar então um governo nazista aqui dentro. Mas há quem acabe fugindo, e o norte da França acabou sendo esse reduto, né, dos nazistas, a região ali de Paris e toda a área, né, do Canal da Mancha. Há quem tenha fugido para o sul, região ali de Lyon, onde você tem a Riviera Francesa mais lá embaixo, e vão tentar organizar suas formas de resistência. Mas fato é, Hitler tá rindo feito bobo nesse momento, fez um passeio turístico em Paris, nessa foto histórica, Hitler na Torre Eiffel, ali na estação de metrô Trocadeiro, né, que é aquela estação em Paris, onde você já sai olhando para a torre, uma estação turística, e o bigodinho aqui não perdeu tempo, já fez a sua foto no grande monumento, e a Torre Eiffel encarnava todo símbolo de modernidade, todo símbolo de progresso. Lembremos, né, a Torre Eiffel ela foi construída em 1889 para simbolizar os 100 anos de Revolução Francesa. E simbolizava uma torre com aço retorcido, ou seja, é o poder da indústria, é o poder da modernidade, é o poder do progresso. Isso para Hitler é muito interessante, né? Eu também quero flertar com esse símbolo, então vou fazer uma foto do lado dele. O Terceiro Reich agora representa essa modernidade e Paris agora é uma capital do nazismo. Muito dramático para a França, muito dramático para a história da democracia, mas é um momento de glória para Hitler. Ele está vingando o Tratado de Versalhes, né? Está obrigando os franceses a se render. Essa rendição ela foi assinada em 22 de junho de 1940. Os franceses ali acabaram se rendendo, e a assinatura do documento foi feita no mesmo lugar onde a Primeira Guerra Mundial havia também acabado. Você vê que Hitler ele utiliza ali requintes de crueldade, eu diria, né? É a chamada carruagem do armistício, que gostaria que vocês buscassem essa história, que ela é muito interessante. O fim da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes foi assinado, né, num vagão de um trem, né, conhecido à época como carruagem do armistício, e Hitler ele vai pedir que a assinatura do armistício francês agora seja feita no mesmo lugar, na mesma carruagem, no mesmo trem, né, no mesmo vagão. Isso é uma forma de humilhação ainda maior para os franceses, né? Então você vê que o nazismo está indo às forras aqui. Toda essa tentativa de ampliação do Terceiro Reich está tendo sucesso. E Paris foi um grande símbolo da democracia que caiu. Legal notar, né, que agora o mapa ele vai estar organizado dentro dessa seguinte, né, característica. A gente está vendo aqui, essa zona vermelha acima é a zona ocupada pelos nazistas. Você vê, eles marcharam aqui por cima, beleza? Se utilizaram ali daquela falha da linha Maginot que nós comentamos e vem por cima da França, passam aqui por Dunkerque, onde muitos soldados, inclusive, vão tentar fugir para a Inglaterra. Fica a dica aí do grande filme do Dunkirk, do Christopher Nolan, que narra esse processo de ocupação da praia de Dunkerque. Vão passar aqui por cima até Paris. E essa é a chamada França nazista, a zona ocupada. Teremos ali um governo de um militar francês que vai ser, na verdade, um testa de ferro de Hitler, né? O famoso laranja ali, o cara colocado só para dar uma falsa impressão de autonomia, que é o Marechal Pétain. O Pétain, ele é um militar da Primeira Guerra Mundial, né? Um francês da Primeira Guerra Mundial, considerado grande herói de guerra, mas que vai acabar se tornando um colaboracionista do regime nazista. Ele fica como líder, né, desse governo do norte, em tese como se fosse um líder francês, mas ele acaba sendo um mero fantoche dos interesses nazistas, né? Toda essa região mais acima aqui vai ser ocupada, né, por tropas da SS, a própria polícia nazista também vai visitar vilas e bairros buscando ali famílias judias e, claro, capturando essas famílias para a questão do Holocausto. E aqui embaixo nós temos a chamada Zona Livre de Vichy, a República de Vichy, que terá sede exatamente aqui, na cidade de Vichy, aqui, né? Quase na fronteira com a zona nazista, ok? Aqui abaixo você tem Lyon, você teria toda essa região centro-sul da França. É problemático falar de uma República de Vichy livre, tá? Muito problemático porque os próprios franceses ali percebiam que Vichy era um falso governo livre. O próprio Pétain, inclusive, ele vai ser, né, também colocado como líder em Vichy depois e colabora muito com o regime nazi.
Então é complicado dizer que a zona aqui de baixo ela foi uma república autônoma, uma república totalmente livre. Há quem argumente que, na prática, Vichy é tão nazista quanto a região norte. Só que ele seria um governo, né, de fachada, vamos dizer assim. Né? E o grande Charles de Gaulle, inicialmente foi um militar que resistiu na própria França às invasões de Hitler, mas acabou se exilando em Londres, né, depois de junho de 1940, vivendo ali o fim da guerra na Inglaterra. Charles de Gaulle ele vai ser um articulador muito importante, mesmo longe, mesmo distante, ele vai ser um articulador muito importante da chamada resistência francesa. A resistência francesa era um grupo guerrilheiro, um grupo paramilitar, que se forma em várias cidades da França, muito com a atuação de estudantes, muito com a atuação ali de professores, né, advogados, gente comum, né? Não só franceses, inclusive, vão ocupar essa resistência. Muitos estrangeiros vão para a França para ajudar a resistência francesa. Você tem soldados da própria Guerra Civil Espanhola, né, que foi recém-terminada, né, em 1939, a trágica guerra civil na Espanha entre socialistas e franquistas. E uma galera foi de Madrid, né, de cidades espanholas, para a França para compor a resistência. Você tem, inclusive, casos de brasileiros, membros aqui do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, né, que também vão para a França naquele momento para pegar em armas. Então essa resistência francesa, ela não é feita só de franceses. Ela também tem ali soldados, né, e estudantes de vários locais do mundo que vão para a França lutar contra o nazismo. E o de Gaulle, nesse projeto de exílio, ele vai se utilizar muito dos meios de comunicação, tudo bem? Principalmente do rádio e também de discursos na TV, transmitindo suas palavras aos resistentes na França. Então ele é um cara que, mesmo longe, ele é considerado ali uma espécie de grande herói. Embora, claro, muita gente o veja como um covarde, né, pelo fato de ter fugido, pelo fato de estar longe e não ter lutado na resistência lá mesmo nas cidades da França. Mas, de toda forma, o de Gaulle é sim um personagem muito importante da história da França nesse momento e vai se utilizar ali do aparato cultural, do aparato de mídia para conseguir se comunicar com os franceses, que vão atuar da sua própria maneira, tentando retomar cidades. Né? É aí que a gente percebe, então, que a própria ocupação nazista ela vai ter ali grupos civis contrários a ela. Eu diria principalmente grupos socialistas. Muitos desses estudantes se identificavam como esquerda soviética ou até mesmo como esquerda anarquista, né? Você tem muitos grupos ali que eram também adeptos de um modelo de socialismo como pensavam na Espanha e vão pegar em armas nessa defesa num conflito entre direita e esquerda. A França vai viver esses conflitos a partir de 1940. Muitos pensam que o nazismo se apossou de Paris e governou pacificamente. Isso não é verdade. Os nazistas tiveram muito trabalho para se manter ocupando essas cidades e essas figuras vão se manter presentes, né, nesse aspecto revolucionário. Essa fotografia aqui ela é histórica para a resistência francesa e circulou o mundo na época. Essa moça que está aqui no meio, né, ela foi uma famosíssima guerrilheira na França, né, grande símbolo da resistência francesa. Uma jovem de 18 anos que pegou em armas, estudante, né, não tinha nenhuma formação militar, mas pegou em armas contra os nazistas. Ela tinha ali o nome de guerrilheira, né? Nicole Minet. Isso, na verdade, era um codinome, um nome de guerra, digamos assim, né? O nome original dela foi descoberto um pouco depois. Se chama Simone Seguin. A Simone, ou Nicole, como queira, foi uma personagem muito jovem e que acabou reconhecida internacionalmente como, enfim, a juventude francesa que lutou avidamente contra a presença nazista. Inclusive, é muito comum hoje pesquisas mostrando o papel das mulheres nessa resistência, de estudantes, né, de toda a ordem ali, que vão se reunir em próprias sociedades para não permitir o avanço do nazismo. Eu acho que, mais uma vez, o Bastardos Inglórios é um filme que faz uma boa referência a isso, lá com a personagem da Xoxana, né? Para quem não viu o filme, fica a dica. Apesar de ser bem ficcional, o ambiente dos Bastardos Inglórios te ajuda a entender como foi um pouco do clima da ocupação nazista na França. E essas personagens aqui, como é o caso da Nicole, né, Simone e tantos outros e outras pelo mundo, vão ser fundamentais para a gente entender que, bem, a democracia ela resistiu durante aquele momento, com grande amparo de pessoas e jovens do mundo todo, que foram até a França para não permitir que o nazismo se instaurasse em todo o território. Do outro lado do Canal da Mancha, de Gaulle, com seus discursos, também traz um pouco de esperança a essa juventude que se mantém resistindo. A gente sabe que o fim dessa história se dá com o dia D. Né? É no dia D
no final da Segunda Guerra Mundial, que a França será gradualmente recapitulada, com muita ajuda ali de soldados americanos, ingleses e canadenses, e claro, também os próprios soldados franceses, que vão pouco a pouco enxotando o nazismo de volta para a Alemanha e gerando ali a derrocada do Terceiro Reich. Mas isso é outro papo, galera. A gente vai falar disso no outro encontro. Espero ter ajudado vocês com essa aula, galera. A ocupação nazista na França é um tema muito importante para entender a Segunda Guerra Mundial. Estamos completando aí 80 anos agora, então uma efeméride fundamental. Espero ter, de alguma maneira, contribuído para os seus estudos. Clica aqui no gostei se você achou útil essa aula para você. Se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a continuar crescendo. Manda aí a sua dúvida, manda aí o seu comentário. A gente gosta muito da interação com vocês, pois é o combustível para a gente continuar por aqui. Um grande beijo e até a próxima.